Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 2 de julho de 2025, horário 6 horas da manhã, 56 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Começou o desmembramento, está sendo desmembrado o mapa da República Federativa do Brasil. Esse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, espia, sócio do Irã, sócio da China, da Turquia, da Rússia, do Hezbollah, do Hamas. Esse funcionário público, filho de uma puta, traidor à pátria, ele está promulgando o dia 2 de julho de 2025, data de independência, segunda data de independência na República Federativa do Brasil. Só pode existir uma data da independência e não duas. Mas ele estabelece, desmembrando o território da Bahia com nove estados do Nordeste, ao qual ele vai tomar posse e traçar a linha divisória do Amazonas e também o aquífero, que águas subterrâneas de água potável que estão na mesma longitude e também são subterrâneas, que percorrem o mesmo trajeto que o Amazonas, da nascente até o Atlântico. Ele está desmembrando o território da República Federativa do Brasil, fazendo a independência destas terras, ao qual ele quer tomar posse. E ele, tendo a independência, a data de independência que ele estabelece, que a Bahia determinou a independência de Portugal, ele estabelece que esse território é um território reivindicado por 9 estados do Nordeste e estabelece as tropas da China, da Rússia, da Turquia, do Hamas, do Hezbollah, tomando posse do território desmembrado da República Federativa do Brasil. Isto é um crime, uma reivindicação jurídica territorial na ardilosa arquitetura de reivindicação de terras. A mesma coisa que foi feito com Iguacibo, na Guadiana. E ele vai fazer isso através das tropas chinesas, turcas, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, da Turquia, tomando posse, tomando o Amazonas e as águas potáveis que se encontram na região, ao qual ele também vai vender
para a Nestlé, para o Foro de Davos. Tudo isto é uma arquitetura macabra deste traidor à pátria, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, o governo da República Federativa do Brasil, que está sequestrado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, filho da puta, traidor à pátria. Carmen Lúcia, filha da puta, traidora à pátria. Gilmar Mendes, outro filho da puta. Toffoli, outro filho da puta. Fachin, outro filho da puta. Só tem filha da puta, traidores à pátria. Então, eles estão empurrando com a barriga e já entraram em contato com o Vaticano solicitando essas terras. E isso tudo é uma atitude, reivindicação para tomar as terras do Brasil, desmembrar o mapa da República Federativa do Brasil. Estamos em guerra. Vamos, senhoras e senhores, determinar a guerra civil na República Federativa do Brasil. Estes filhos da puta estão desmembrando e estabelecendo esta situação. Não vamos permitir Luiz Inácio Lula da Silva ou quem esteja ocupando as suas facções fisiológicas, porque se trata de um impostor cujo nome é Moacir. É um impostor, é um espia colocado pelo Obama, colocado pelo Biden, colocado pelo Bush, colocado pela família Clinton. E tudo isto é uma cena macabra de 22 partidos filhas da puta, identificados, e que não podemos permitir. Então estamos estabelecendo que haja imediatamente ação militar na República Federativa do Brasil. O Brasil, todos eles fugiram para Portugal, porque lá eles vão ser mantidos em cárcere de suas residências, com tornozeleiras eletrônicas. Mas eles vão ter que responder como respondeu El Pojo Carvajal, por narcotráfico terrorista. Portugal já sabe disso. E estamos com a Interpol, a Europol, a CIA, o Mossad, 60 agências de inteligência, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional do Brooklyn, o Supremo Tribunal Mundial, a cogitar, a colocar na prisão o representante da Advocacia Geral da União e todos estes que estão confabulando ao crime de traição à pátria. Um default de impostos propostos para o enriquecimento e a compra de armamento para facções terroristas identificadas. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça privada. E tudo isto orquestrado pela ONU, reduto de ladrões que se reuniram na Europa e que estão todos a formatar esta pretensa situação. Não vamos permitir. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência também. Número de CPF 510-466-44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Os dois são do Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Povo, não tema. Já foram descobertos estes ladrões. Eles faliram com o Brasil e eles estão arquitetando a escravidão da República Federativa do Brasil, tomando terras de recursos minerais, de riquezas da indústria petroquímica, de nióbio,
de terras raras, tudo este filho da puta traidor, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, que será encontrado e abatido. Estamos com 123 países do Tribunal Penal Internacional a captura. Também estamos com a OTAN, com a NATO e o Pentágono, com a Quarta Frota. Estamos em guerra mundial, guerra nuclear. E este filho da puta já foi descoberto. Determinamos a prisão dele na Argentina, em qualquer lugar onde foi encontrado esse filho da puta. Ele e o seu governo. Não há nenhuma possibilidade deles se safarem. Estamos entendidos? Maiores informações entraremos em contato. Cumpra-se conforme determinação da arbitragem internacional, do corregedor, do interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano, assim como a determinada sentença, captura e abate destes terroristas, traficantes, comunistas, filhos da puta! No PP e no União Brasil, em especial da Câmara, a pecha de oposição oficial. Essa ala do Centrão... Muito bom dia, 2 de julho de 2025. Horário 10 horas da manhã, 18 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Justiça particular, justiça paga. Interventor na República Federativa do Brasil, do Tribunal Penal Internacional. Também 17 países que fazem fronteira, 10 fronteira seca ao redor do Brasil e 7 no Caribe. Ouvindo o mequetrefe, ladrão, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se referindo a que cada macaco no seu galho, escuta o macaco filha da puta, você é um ladrão filha da puta terrorista, contrabandista de urânio, também de arma, de droga, de tudo que não presta. Tão bom filha da puta, entendeu? Te conheço, você me conhece. Pelo menos o que estava vivo, não é? O que estava vivo sabe que comigo não brinca. Várias vezes te poupei a vida. Então presta atenção, seu filho da puta. Você alega que é uma prerrogativa tua dizer que o IOF, Imposto de Obrigações Financeiras, é uma prioridade tua? Perfeito. Então saiba que essa prioridade, ela é aferida a você para que você tenha temperança. Mas você não tem temperança. Você é um ladrão, filho da puta. Entendeu? Porque você, na tua forma de pensar, você diz: os terroristas, traficantes, estão mandando tudo, todo o dinheiro lá da porra do Oriente, lá da Europa, que está tudo em guerra, todo mundo fugindo para o Brasil. E eu aqui tenho a oportunidade de cobrar imposto sobre as operações financeiras, assaltar os bancos, assaltar todo o comportamento financeiro. Efetivamente, você quer continuar assaltando. Você que está cobrando imposto, calamidade pública, onde não existe. A única calamidade pública é os nossos irmãos que estão debaixo d'água, lá em Porto Alegre. Não é, meu amigo?
Mas você não ajuda ninguém, seu filho da puta. Então você, que é um filho da puta declarado ladrão, vai ser enquadrado por responsabilidade. O teu crime é ser um ladrão contumaz. Você faliu o Brasil. E você colocou a tua equipe de ladrões para se favorecer e você morder eles, pegar dinheiro e eles segurarem. Pois veja bem, nós já chegamos até você. Você é alvo. Você vai ser preso na Argentina, na Europa, no Brasil, onde você estiver, debaixo da cama, você se escondendo, aonde você estiver, seu filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu. Quem está falando aqui é o interventor, juiz corregedor, que pegou o teu português favorito da ONU, que pegou o teu amigo viado Maduro, o teu amigo puto francês Macron, entendeu? O chinês que não quer nem me ver de perto, e o russo que também não quer me ver de perto, entendeu, seu filho da puta? Ou duvida? Hein? Tu acha que você vai se safar? Hein, seu filho da puta? Você se meteu com o jogo do bicho? Você se meteu com o narcotráfico? Você quer ser PhD em toda essa área? E você acha que tem coraça de aço, seu filho da puta? Tu vai amanhecer todo furado, capado, empalado, entendeu? Tô sendo claro? Tu não acredita, seu filho da puta? Tu acabou com tudo, seu filho da puta. E tá querendo dar uma de quê? Tu acha que tu tem algum argumento com alguém? Seu ladrão filha da puta! Tu tá sozinho nessa! E sozinho, tu vai segurar, filha da puta! Porque quem tiver no teu lado, vai junto! Tá entendendo? Tá entendendo, seu filho da puta? Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu! Você e a tua parentela! Mas o teu nome é Moacir! Seu filho da puta! Tá entendendo? O Obama tá fudido! O Clinton tá fudido! O Bush deixou o dossiê! E o Biden te fudeu! Entendeu, seu filho da puta? Não tem pra você lugar nenhum! E não vem cagar de galo! Tu tá morto! O Faru vai cortar teus bagos! Seu filho da puta! Tá entendendo? Tá entregando todo o bicho! Tu acha que tu vai sobreviver? Seu filho da puta! E conforme determinação, meu Pix é meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Banco Plataforma Mercado Pago. Ô, seu filho da puta! Eu não nego o Espírito Santo.
Mas tu tá fudido! Fudidaço! Seu filho da puta! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Está determinado todo o espaço aéreo dos Estados Unidos da América, portos, aeroportos, fronteiras, todo cidadão americano, turista, documentado, não entra nem sai. Aeronaves diplomáticas, aeronaves de carreira, tudo parado. A partir deste momento, estão fechados todos os portos e aeroportos para transportar embarcações particulares, cidadãos turistas, cidadãos residentes, cidadãos documentados, não documentados, nos Estados Unidos da América, está tudo fechado. Mais cautela do que foi feito em 2020. Objetivo: já temos a captura de Obama, família Biden, família Nixon, família como é que é o nome? Hillary Clinton, a família Clinton, a família Bush. Não tem possibilidade de deixar o país. Já estamos com todas as forças internas estabelecidas aos objetivos. Por favor, se mantenham em cautela. E o planeta, ele também, porque todos são objetivos e alvos. Estamos na captura destes elementos terroristas que se estabeleceram a provocar um atentado mundial contra Europa, África, Oceania, Brasil, 17 países, sendo 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 com o Caribe. São forças de extermínio, atentados com ogivas nucleares, com maletas nucleares, tudo já processado. Então, nós vamos a capturar e exterminar estes terroristas. Não tem, os espaços aéreos dos Estados Unidos da América estão fechados. Fechados. Vamos capturar todos estes elementos e abatê-los. Estamos em guerra nuclear vigente. Embarcações no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, no Golfo Pérsico, em todos os posicionamentos em litígio são alvos. Estamos em guerra nuclear. Senhor, obrigado pela tua providência. Do Senhor, perdona. Gratidão, Senhor, gratidão. Por favor, nos ajudem. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Plataforma Banco, Mercado Pago. Torno a repetir, os que saíram, os que se encontram na Europa, os que se encontram em Portugal, todos serão capturados e levados à prisão. Temos o mandato de prisão internacional, Interpol, Europol, Polícia Judiciária, todas as tropas americanas, 123 países com seus exércitos, marinha aeronáutica, OTAN, NATO, Pentágono, todos já estão em aviso, guerra nuclear.
estamos já posicionados. Nos Estados Unidos, todas as fronteiras fechadas. Ninguém entra, ninguém sai. O espaço aéreo fechado. Não tem transporte diplomático. Não tem nenhuma atitude em nenhum consulado diplomático. Todos já foram advertidos a partir deste momento. Aqui, a imprensa deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, terrorista e a puta que te pariu, que você é óbito, você já morreu há muito tempo. Quem está aí é o Moacir e a Janja, que é uma espiã russa. Já temos todos os posicionamentos de vocês, também ministros deste governo filha da puta, na República Federativa do Brasil, o pleno da corte que se encontra no Brasil, todos presos, e os que estão em Portugal, todos presos. Todos serão levados ao cárcere, traidores à pátria, conspiração para o atentado nuclear contra a República Federativa do Brasil, contra 17 países do narcotráfico. Todos vocês estão fadados ao pelotão de fuzilamento. Já estamos em guerra. Está posicionada todas as tropas. Já estamos em procedimento. 0 hora, dia 2 de julho de 2025. Todo o sistema financeiro mundial, o SWIFT, tudo capturado. Não há mais posição financeira no planeta. Acabou tudo. Tudo. Não tem mais. Já estão todos identificados. Já se sabe como operam, onde operam, com quem operam. Todos serão alcançados. Já temos provas. São 40 anos de investigação, desde a época do José Sarney até o interstício de Bolsonaro. Investigamos todas as conspirações, todos os sistemas financeiros, todos os bancos, todos os serviços de inteligência, todos os formadores de opinião, televisões, tudo levantado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função corregedor-geral, na investigação da ORCRIM, ONU, reduto de funcionários públicos querendo se estabelecer com ditaduras. Se venderam ao petróleo iraniano. Todos foram alcançados. E vamos proceder imediatamente. Por favor, maiores informações, entraremos em contato. Viralize isto. Urgente! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, e temos a revelação de todo o compromisso do funcionalismo público tributário financeiro mundial, onde o compromisso ele tem uma instabilidade. E a instabilidade está justamente na assertiva do compromisso que se revelou um default, um estelionato financeiro mundial, onde mentiras, narrativas de boas intenções, através de proteção da fauna, flora e da vida humana e dos mais desfavorecidos, se revelou, na realidade, um grande conglomerado financeiro para manipular e estabelecer um contencioso de contratos
a serem litigados com ameaças pelo Banco Mundial. Então, o Banco Mundial, o principal assessor jurídico financeiro, estabeleceu que a administração dos fundos de todo este arcabouço de proteção à fauna, à flora e aos mais desfavorecidos da superfície da Terra fosse gestão única, pleno-potenciária de um ladrão conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. E este ladrão se revelou roubando aos mais necessitados, que são os aposentados. Não é a primeira vez que assim ele procede. Ele já ocasionou este furto, este roubo, esta liturgia financeira aprovada por vários partidos políticos em todo o planeta. E todos eles se beneficiaram nos seus feudos quinquenais, através de um clube da cleptocracia chamado ONU, que já não existe mais, está desfavorecido. Estas formas de proceder levaram a população do planeta a 196 países a se intimidarem um contra os outros e a estabelecerem litígios de contratos não honrados através de narrativas de contenciosos financeiros inexistentes, obrigações a cobrir com retóricas de denúncias contra estados, líderes que levaram a fama de serem os destruidores do planeta, quando na realidade este conglomerado chefiado pela ORCRIM do narcotráfico, dos terroristas, do Irã, da China, da Rússia, da Turquia, da Norcoreia, dos déspotas que presidem o clube ONU de funcionários públicos que querem se perpetuar como se fossem verdadeiras ditaduras, todos já identificados. Então queremos dizer a você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a todos os componentes do BRICS, conglomerado que não tem como sobreviver. Está fadado ao fracasso por causa das ambições em questionar e estabelecer denúncias e criar e legitimar quebras de contrato à proteção do planeta, como se todo mundo no planeta não tomasse conta da sua população, do seu bem proceder. Então, este órgão censor, chefiado pelo BRICS, conglomerado que só serve para declarar discórdia e não proceder conforme sentença da Suprema Corte Mundial ao reset
que está estabelecido no 1º de janeiro de 2026, onde todos têm que proceder conforme orientação do Supremo Tribunal Mundial, em que não tem mais ativos financeiros em moedas, não existe mais títulos derivativos, não existe mais imposto de renda, não existe mais impostos, não existe mais dívidas entre países e bancos, e que este elemento terrorista mal parido, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu governo, estabelecido através de fraude, conjuntamente com a administração Biden, Obama, Nixon, Bush, fomentou todo um sistema de narrativas e condições financeiras para guerras, para sequestros, atentados e desestabilizar toda a harmonia financeira no planeta. Então este sujeito, ele se encontra alegando que é um líder democrata, conjuntamente com outros, Macron, conjuntamente com outros, Van der Leyen, conjuntamente com outros, que são vários funcionários públicos que estão na mídia e estão sendo cobrados por default financeiro na própria administração dos seus países, em que eles enriqueceram, acumulam fortunas e não ajudam os mais desfavorecidos. Não vi nenhum deles tirar do próprio bolso para beneficiar nenhum desamparado. Pelo contrário, eu vi eles sendo cobradores, alegando que a boa vontade está em proteger o planeta, pagando a eles a administração através de um banco fraudulento, o Banco Mundial, como outras unidades financeiras, o FMI, a Van der Leyen. Muitas histórias. Temos o tráfico mundial de drogas, todos engajados, todos funcionários públicos, ao delipêndio, ao extermínio da raça humana. E isto tudo acaba hoje, onde não há impostos, não há dívidas entre países e onde a moeda impera e se chama Amero. Ela passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026. Falta poucos meses. E temos que dar todo o equilíbrio para que todo cidadão na Terra tenha a oportunidade de viver em paz e harmonia, tendo bons pensamentos, agindo ao fraterno amor eterno. Assim procederemos, e assim está estabelecido. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome de batismo, nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chiappano, @gmail. Meu CPF, documento único, na República Federativa do Brasil, para residentes e para naturais,
brasileiros, povo que eu admiro, um povo afável, maravilhoso. Meu Pix, 510-466-44734. A plataforma é na internet, o banco, Mercado Pago. Nos ajudem. Temos que pagar 2 contas de telefone e 2 contas de internet. Agradecemos a todos vocês. Todos estamos aqui no Brasil contando centavos, porque não temos capacidade financeira. Tudo foi levado pelos impostos. Não vivemos calamidade pública, somente no Sul, que os nossos irmãos estão debaixo d'água. Estão sem cobertura, não tem casa, não tem água, não tem esgoto. Mas a administração desse ladrão e o seu governo, com 22 partidos políticos que querem enriquecer, cobrando imposto da população do Brasil, se estabeleceram e nunca fizeram absolutamente nada para os pobres. Não entregaram moradias, as moradias todas quebradas, desabando. Fizeram casas no pântano, elas estão afundando. É uma roubalheira. Só sabem roubar. Então quero dizer a vocês que sua hora chegou e a justiça é do planeta. É da lei Magnificat, é da lei IEPA, é o identificado nome e sobrenome, seu documento único. Você, funcionário público corrupto, que se utilizou do cargo no legislativo, no executivo e no judiciário para intimidar, para sequestrar, para assassinar, para matar, para sequestrar, para roubar, alegando que a democracia, que é forma legítima de vocês poderem proceder dessa forma, com pensamentos totalmente de medidas opressivas e morais que não correspondem a nenhuma página da Constituição da República Federativa do Brasil. A sua hermenêutica, posição de pensar e dar sentença, os coloca como usurpadores, como opressores, como mal-nascidos, não sendo identificados como seres humanos, e sim como monstros pervertidos, que só lhe resta uma certeza: vocês são terroristas, torturadores do planeta. E sua hora chegou. Vocês se corromperam, se venderam a um petróleo do Irã. Vocês se venderam por propina, por suborno, por roubo qualificado, por assassinato, com vastas provas, desde a época do Kissinger, que ele estabeleceu que a China seria capitalista, mas a China foi opressora, utilizando o capitalismo para produzir a escravidão do povo chinês, e que ele vem sendo utilizado como escravo, e mostra um cartão postal, edifícios, túneis, rodovias, ferrovias,
tudo aparentando alta tecnologia, ao custo da vida do povo chinês, que não recebe salário, não recebe nenhuma ordem trabalhista. Eles são escravos. Diretamente sofrem e estão sucumbindo, estão morrendo. Então está uma guerra civil na China, está uma guerra civil na Rússia, e está uma guerra civil no Irã. Então queremos dizer a você, Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil está em guerra civil. E você não tem chance mais no Brasil. Nem você, nem os teus companheiros de 22 partidos, proprietários de partidos políticos, que se dizem comunistas, e que eles se declaram que eles são os proprietários de todos os bens, como assinou monocraticamente Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com Alexandre de Moraes, com Carmen Lúcia, que estabeleceu a censura, que não permite que nós falemos a verdade, que não ocupa lugar pelas janelinhas da internet, e que vocês acham que com medidas opressivas e imorais vocês vão ter como estabelecer esse sistema? Negativo. Vocês não vão sobreviver na face da Terra. Não há lugar para vocês no chão do planeta Terra. Vocês estão fadados à justiça divina, porque as suas vidas findaram porque foram julgadas pelos seus atos, fatos e circunstâncias de crime contra a humanidade. Não existem mais. Estamos estabelecendo a prisão, o acautelamento, através de resolução mundial, a Interpol, a Europol, a todos que conheçam a sua face e que onde você estiver, você será detido e levado às autoridades por crime contra a humanidade. Assassino, exterminador, terrorista, monstro, lesou todos os aposentados desde a época do José Sarney. Desde aquele então, você e todo esse conglomerado, chefiado pela China, estabeleceram esse cronograma a querer dominar o planeta, a querer roubar o petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, de Dubai. Vocês são ladrões que se fingiram de bons intencionados, e vocês não são bons intencionados. Vocês não têm boas intenções. E todo mundo lhes tratou muito bem. Sempre trataram vocês com respeito, e vocês os intimidaram com terroristas, sequestradores, falsos profetas, que não são descendentes do profeta Maomé. São uma grande mentira. Então tudo isto comprovado. E nós procedemos hoje. Onde você estiver, Luiz Inácio Lula da Silva, Ali Khamenei, Hamas, Hezbollah, os dragões do Irã, e todos que pensam como ele, serão detidos, e procederemos conforme a lei determinada, a bem da lei.
Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta quarta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. E olha só, se você não deixou o seu like aqui, deixe, por favor, já ajuda a gente a chegar a ainda mais gente. Vamos dar boa tarde para quem está comigo hoje. Não é o Frederico. O Frederico tem compromissos enquanto advogado. É ela, Anne Dias. Que alegria ter você aqui com a gente. É um prazer, Mari, estar aqui com vocês no Sem Rodeio, nesse novo Sem Rodeios, né, que está sendo moldado aí, então estou bem feliz. Eu gostei que a Anne tá até combinando com o cenário que veio de verde hoje, né, Anne? Vim para combinar com o cenário. Tá linda. Olha só, a gente vai receber agora também Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão. Sempre bom estar contigo aqui, viu? Saudações, Mariane, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Estamos aqui na área, sempre com os amados haters, cada dia mais odiando a gente por falar a verdade. É verdade. Daqui a pouco a gente vai receber o senador Cleitinho aqui no nosso programa. Vamos fazer uma entrevista com ele. Ele já está chegando. Vai deixando aqui suas perguntas. Se tiver algumas dúvidas, a gente tenta fazer o máximo possível de perguntas aí para ele. Antes, só para a gente trazer aqui para a mesa, a gente vai analisar a última fala, né, de uma entrevista do presidente Lula, que foi veiculada na Globo News, uma fala bem preocupante e deixando bem claro que eles não escondem mais nada dessas manobras que fazem aí, desse consórcio mesmo executivo-judiciário. Vamos ver. Entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe, eu mando um projeto de lei, eles podem vetar, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. Anny, o que a gente observou, né, ele já tinha falado sobre isso também lá atrás, quando veio o PL da censura, o Congresso barrou, ele disse, então, se o Congresso não resolver, vou levar para o Supremo, e levou, inclusive o Supremo numa canetada resolveu, e aí resolveu de acordo com o interesse do governo e do próprio Supremo, né, claro. E aí a questão do IOF também, agora indo para as mãos, inclusive, do Alexandre de Moraes, que será o relator no Supremo Tribunal Federal. Então já é um modus operandi consolidado do governo Lula e ele não está nem escondendo mais, né, Anny? Não, né? A gente vê isso há um bom tempo, né? O aparelhamento do STF com o Executivo. Uma forma de realmente apoiar. Desde 2022, se a gente for lembrar lá nas eleições, em que o Moraes era também presidente do TSE, eles usaram a máquina judicial para apoiar um lado político. Isso ficou nítido. Quantos foram jornais censurados por falar em termos sobre o Lula? O próprio Brasil Paralelo também não pôde lançar um documentário sobre o Bolsonaro porque o TSE proibiu. Então faz um tempo já que o STF atua de forma paralela. E também é bom lembrar, tem um dado da própria AGU que mostra que 90% das decisões do STF estão em acordo com o governo federal. Então, é um aparelhamento nítido. Vamos pegar também o exemplo do caso do Alexandre Ramagem, né, que é um dos envolvidos, aí das pessoas do núcleo crucial dessa suposta trama golpista. Quando o Congresso usou a sua prerrogativa constitucional para suspender um processo contra um parlamentar, baseado na Constituição Federal, artigo 53, o que aconteceu? A Gleisi deu a seguinte frase: tá tranquilo, nós temos o STF. Ou seja, a líder do PT, ministra do governo federal, falando, não, tá tudo bem, se o Congresso votou, tem problema nenhum, a gente leva para o STF vai votar com a gente, que foi o que aconteceu. E agora, nessa questão do IOF, a mesma coisa, né? O governo, ele tenta
aumentar imposto. Todo mundo sabe a problemática de aumentar imposto. Nesse momento, inclusive, que o Brasil vive uma crise, num momento terrível para a economia brasileira, ao invés de reduzir gastos, que seria a escolha mais sensata, não. Os gastos nunca são reduzidos, pelo contrário, os penduricalhos aumentam cada vez mais. A gente está falando aí de um judiciário que está custando 50% mais do que custava em 2023, subiu de 2023 para 2024. Isso aqueles penduricalhos que vão além do teto constitucional, né? Então a gente está falando de juiz que recebe 100, 150 mil, porque recebe os auxílios não sei o quê, auxílio isso, auxílio aquilo. Ou seja, em vez de mexer no privilégio de quem governa, não. A solução é colocar pra gente pagar mais. A gente tem que pagar a conta de pagar mais. E aí, quando o Congresso, que está representando uma população indignada com a quantidade de imposto que paga, não só imposto, né? Sem contar as milhares de burocracias que existem hoje para os empresários, pequenos empresários, a gente não fala dos grandes, a gente fala de quem é MEI, para conseguir tirar uma MEI, para conseguir trabalhar, ganhar o sustento, tem 1 milhão de burocracia, de imposto, sem contar a inflação que está fazendo com que tudo fique mais caro, o desemprego. Aí a solução do Lula é: vamos prejudicar essa classe que carrega o Brasil nas costas, vamos colocar mais imposto ainda. E o mais indignante é que eles fazem esse videozinho aí vendendo que não, é só para rico o imposto. Nós contra eles, os ricos estão contra nós, né? Lula se colocando como pobre, como aqueles que são prejudicados. Mas é tudo mentira. Imposto é sempre ruim e sempre cai para quem é mais pobre, seja lá quem vai taxar. Porque quando você taxa o rico, ele repassa para sua cadeia industrial. Ele vai colocar lá na ponta, vai colocar para o consumidor, vai colocar para o trabalhador, porque ele vai deixar de contratar ou vai contratar pagando menos do que pagaria, porque o rico não é o vilão, no fim das contas, é só alguém gerando emprego no Brasil. Então, se você taxa o rico, no fim das contas, você também prejudica o pobre. Mas não é só rico que paga IOF. Tem uma série de pessoas comuns, pobres, trabalhadores, que também vai fazer um empréstimo, paga IOF. E aí a solução do Lula é aumentar o imposto para todo mundo. É mentira essa história do nós contra eles. E essa fala do Lula aí é só para somar tudo isso e mostrar que eles não se importam mais, não se importam com a democracia, que é pautada nesse princípio da separação entre poderes, não se importam em marcar jantar escondido com Hugo Mota, com os ministros, não se importam com nada, porque no fim das contas eles têm as máquinas, ele tem a máquina, ele vai dar um monte de almoço grátis, de vale gás, vale isso, vale aquilo, para conseguir se manter na corrida eleitoral. É assim que funciona o modus operandi do governo Lula. Ótimo, Anne. Agora vamos passar a bola para o nosso querido Jorge Serrão. Serrão, a Anne bem trouxe aqui, né, a questão até do posicionamento da ministra Gleisi Hoffmann, aí, em nome, né, do governo Lula, em relação também ao PL da anistia, né? Ela tinha dito, não, a decisão final vai ser do Congresso. Depois ela voltou atrás e disse, não, na verdade, deixa com o STF mesmo. E a gente tem visto isso acontecer com frequência, né? Já se tornou, como a gente trouxe aqui, esse modus operandi do governo Lula, Serrão. Pois é, a gente já vem denunciando isso há muito tempo. Se você pegar lá o famoso clássico do Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, nessa obra ele conceitua uma degeneração da democracia chamada tirania. O que é a tirania? É quando o executivo e o judiciário se unem para praticar a opressão. Opa, bingo, bateu! E Lula apenas confirmou que estamos no Brasil em uma tirania. Se ele não consegue governar, ele apela ao Supremo. Tem sido assim há bastante tempo. Então hoje temos no Brasil, desde que Lula assumiu com o espírito de vingança, é esse o leitmotiv do governo dele, nós temos a tirania tupiniquim, ou o desgoverno supremo, né? Porque Lula, na verdade, ele age atendendo a uma estrutura maior, que está acima dele e que está acima do próprio Supremo. Na verdade, tanto Lula quanto o Supremo são peças de um mecanismo muito maior do que está acontecendo hoje no Brasil. A Gazeta do Povo, no final de semana, publicou uma matéria de extrema importância e que tinha que estar sendo debatida no Congresso Nacional, mostrando a parceria entre o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda do Brasil com o Partido Comunista Chinês, cujos objetivos são cuidar de controle de redes sociais, esse é um dos motivos da parceria, e o outro, atuação econômica, política e econômica comum. Ou seja, o Brasil hoje é influenciado e dirigido exatamente por uma política do Partido Comunista Chinês. E tanto isso é verdade que tivemos recentemente o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal,
que hoje brilha em Portugal, realizando seu espetacular evento, o Fórum Jurídico de Lisboa, o Gilmar disse para quem quisesse ouvir que ali havia no Supremo vários admiradores do regime chinês. Nada mentira, tudo dito abertamente. Então, Lula admite que tem uma parceria para governar com o Supremo, que ele tem problema, ele apela ao Supremo, e o jogo vai ficando cada vez mais bruto nesse desgoverno supremo que está destruindo o país, desmoralizando a nossa nação, arrasando completamente com a nossa soberania. E é sempre importante a gente lembrar que essa parceria, o Montesquieu não previu o que aconteceria no Brasil, porque o Brasil sempre consegue aprimorar as desgraças. A nossa tirania, além de ser uma união entre o executivo e o judiciário, ou judiciário e executivo, obedecendo a interesses de fora, ou você tem a USAID influenciando decisões, ou você tem o Partido Comunista Chinês influenciando decisões, você tem um componente que é o mais grave de todos. Partidos políticos ditos de esquerda que acionam a máquina juristocrática para obter o poder, para obter as vantagens oriundas do exercício do poder. Isso não é legítimo. No governo Bolsonaro, isso acontecia de maneira descarada. Eram ações judiciais contra o executivo. No governo Lula, as ações têm sido mais direcionadas ao legislativo para impedir qualquer ação que impeça a desgovernança de Lula. Então, Lula, muito sincero nessa conversa dele, falou da reunião à meia-noite. Olha, ouvir um negócio desse era melhor ser surdo. Uma reunião à meia-noite em que todo mundo festejou o resultado e depois vem a traição. Que coisa horrível, Lula. Reuniões à meia-noite são que decidem o destino do Brasil. Em jantares, né? Em festinhas, em comemorações efusivas. É esse o modelo que está acabando com essa nação hoje desmoralizada internacionalmente. Então, partido político interferindo no sistema juristocrático com a ideologia de esquerda, impondo um controle sobre o parlamento. Mas Lula, no final, tenta posar de bonzinho e ainda tira onda, diz que não vai romper com o Congresso. Claro, ele não é louco. Com o Congresso você negocia à meia-noite ou durante a madrugada inteira. Mas parece que para ele deu azar, porque o dia seguinte foi de traição. Então, agora o que resta é tentar recompor a Lula e tentar buscar novamente novas negociações à meia-noite ou madrugada adentro com o Congresso, que se rebelou. Mas se rebelou por quê? Porque o PT colocou a Polícia Federal, os aparelhos repressivos do Estado, em cima do pessoal do Centrão. Aí o Centrão ficou revoltado e deu o troco. Só isso, Lula. Se você não entendeu isso, você não vai entender mais nada. Ótimo, Serrão. Daqui a pouco a gente volta contigo. Agora a gente vai receber aqui no Sem Rodeios o senador Cleitinho. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui à Gazeta do Povo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade novamente, viu? Nós que agradecemos. Senador, temos alguns assuntos para tratar com o senhor, né? Mas gostaria de começar pela questão do aumento de cadeiras dos deputados na Câmara Federal. A gente sabe que houve aí bastante confusão sobre isso. Na semana passada a gente até trouxe aqui que alguns senadores tinham contado, né, que o presidente da casa ligou de senador em senador para tentar convencer a votar a favor. A gente sabe que o senhor é defensor de um Estado enxuto. Como o senhor recebe essa notícia e, né, o que o senhor considera que pode ser feito daqui para frente em relação a essas tentativas de aumentar vagas, aumentar gastos, enquanto, na verdade, o Brasil precisa do contrário, né? Com certeza. Eu e o Girão, semana passada, a gente fez toda uma mobilização dentro das redes sociais para mostrar que esse projeto seria votado no Senado, mas, infelizmente, como você mesmo disse, teve toda uma manobra dentro do Senado. Para vocês terem noção, eles ganharam por um voto. Se tivesse um voto ali com a gente, eles tinham perdido essa votação. E esse voto de minério pode ter vindo do Davi Alcolumbre, porque o Davi Alcolumbre largou a presidência para votar. E com isso, com esse voto, eles conseguiram passar esse escárnio, essa vergonha, que é muito simples de perguntar à população brasileira. Aí, une até a esquerda e a direita.
Você pode perguntar, sair, fazer uma pesquisa na rua e perguntar se a população brasileira quer que aumente os números de deputados. Eu garanto para vocês, deve dar 99,9%. Só não dá 100% se vocês perguntarem os próprios deputados e os próprios políticos, porque esses querem que aumente. Mas, infelizmente, isso foi aprovado. E agora eu e o Girão começou também uma campanha nas redes sociais para o Lula vetar, que está na mão do Lula. O Lula não está falando aí que precisa também, o Congresso Nacional também dá bom exemplo, cortar gasto. Então ele poderia também agora jogar essa bola novamente para nós aqui, vetar para que o Congresso Nacional derrube ou mantenha o veto, né? Se ele fazer isso aí, nessa situação eu vou seguir o veto dele, né? Então que eu vou manter o veto dele. E eu espero que ele faça isso, mas que ele não faça da forma que ele está querendo fazer. Deixar passar o prazo para caducar e voltar para o Congresso Nacional, no caso aí o Davi, poder sancionar. Então eu quero ver a atitude dele de pegar agora e vetar e mandar para o Congresso Nacional. A chance que a gente tem de reverter isso aí é o Lula vetando, e a gente começou essa campanha nacional agora, veta Lula, vamos ver se vai tomar essa atitude e vetar essa vergonha, porque um detalhe para as pessoas entenderem, semana passada, quando foi votado, alguns senadores falaram que isso não vai ter impacto, que não vai aumentar os custos. Claro que vai aumentar custo. Um deputado que vai a mais lá agora dentro do Congresso Nacional, ele vai trabalhar de graça, ele não vai ter salário, não, ele não vai ter gabinete, ele não vai ter auxílio moradia, ele não vai ter assessor. Aí eles falam o seguinte, não, mas o orçamento que já tem dentro da Câmara é suficiente para poder também pagar esses deputados. E por que não devolve? Se está sobrando dinheiro, qual que é o motivo de não poder devolver? Já que nós, né, congressistas, está sempre falando que a gente precisa cortar gasto, então a gente tem que dar bom exemplo também, cortar da própria carne. Poderia muito bem ter feito para reduzir parlamentar e não para aumentar. Infelizmente, foi aprovado. Agora vamos ver se o Lula vai ter atitude mesmo, que a mídia começou ontem a falar, né? O Lula já está estudando para não sancionar. Não sancionar, ele tem que vetar. Né? O sancionar que quer dizer é o seguinte, para voltar para cá e aí o Davi pega e sanciona. Não, ele tem que vetar. E eu espero que ele faça isso. Ótimo. Agora a Anne também tem uma pergunta para fazer para o senador. Anne. Boa tarde, senador. Obrigada pela participação com a gente. Senador, a gente está numa semana discutindo bastante essa questão do IOF, né? A gente sabe que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto e quando o Congresso barra o aumento de IOF, agora o governo decide levar para o STF, que a gente também sabe o problema que está acontecendo por lá. E a gente vê também essa manifestação aí do presidente do Senado falando que está certo judicializar essa questão. Eu queria saber a sua visão em relação a isso e se há alguma outra alternativa aí dentro do Senado para diminuir a quantidade de tributo que o brasileiro paga hoje. Assim, eu fico impressionado de ver um presidente do Senado falar isso, né? Que é justo judicializar. Então, também, dentro da Constituição, também não é justo poder fazer um decreto legislativo, como foi feito na Câmara, para poder derrubar um decreto do Executivo. Aí, o que eu quero mostrar para a população brasileira, e até inclusive hoje, se eu tiver a oportunidade de falar em plenário ainda, que é mais tarde, começa às 16 horas, eu vou fazer essa provocação para o Davi Alcolumbre, porque se caso, né, foi feito um decreto legislativo que foi aprovado tanto na Câmara e também no Senado. O Lula pegou e acionou o STF agora, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Se o STF derrubar essa decisão do legislativo, então não precisa mais, pode fechar a porta do Congresso Nacional. A população brasileira está pagando imposto rigorosamente em dia, como você mesmo disse, cada dia mais imposto e mais imposto, para manter uma máquina que não funciona. O Poder Legislativo vai ficar desmoralizado. E tanto o presidente do Senado, que tomou essa iniciativa, e tanto o presidente da Câmara, Hugo, vão ficar desmoralizados perante a sociedade, perante a população brasileira. Porque faz um decreto legislativo, é aprovado dentro da Câmara, legítimo, que fique claro, essas pessoas precisam entender que decreto legislativo está dentro da Constituição. Aí ele vem falar que é legítimo o próprio Lula, está mordendo e soprando. Então eu vou fazer esse desafio para ele, inclusive. Eu acho que agora é uma iniciativa que a gente tem, se o ministro Alexandre de Moraes fazer isso, eu queria pedir para o Davi Alcolumbre para poder pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque literalmente está passando novamente por cima do Congresso Nacional. Então a gente vai ficar desmoralizado. Ótimo, senador. Nosso querido comentarista, jornalista também, Jorge Serrão, também tem uma pergunta para o senhor. Serrão, é contigo. Senador Cleitinho, hoje estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional Unificado, que vai colocar mais 3.000 pessoas trabalhando no serviço público brasileiro. E a Câmara dos Deputados começou ontem uma série de audiências públicas para tratar da questão da reforma administrativa.
Curiosamente, isso começou um tema proposto por um deputado do PL, o Zé Trovão, e depois essa pauta agora está sendo tomada, ou podemos até usar o verbo mais correto, roubada pela esquerda, que está com papo aí de reforma administrativa. Você acredita que essa reforma administrativa dirigida pela esquerda tupiniquim é para valer ou é conversinha do boitatá, como se fala aí em Minas Gerais? Eu acredito que é conversinha, porque só porque agora está chegando a eleição, então eles estão querendo fazer de tudo agora para tentar, né, mostrar algum trabalho, e é desespero mesmo, porque cada dia que passa, se mostrar, né, as pesquisas mostram que o Lula já está com uma rejeição de quase 70%. Né, a aprovação dele, acho que saiu uma pesquisa ontem, 24%. Então, essas pautas que são extremamente importantes para a população brasileira, como a reforma administrativa, agora eles querem abraçar, mas isso nunca foi feito, pelo contrário. Eles gostam de encher a máquina, encher estatais, né, encher o Estado. Então, isso é conversa para boi dormir. Isso é mentira. É só ver como é que as estatais estão funcionando dentro do Brasil aqui, dando prejuízo. Os Correios é a prova disso. Eu tive com o presidente dos Correios, sentado na mesa dele, questionei várias vezes, ficou só gaguejando. Então só mostra que estão fazendo isso aí agora, que é para tentar ganhar eleitor de todas as formas. É desespero total da esquerda, do governo do Lula, para tentar minimizar a rejeição que o governo hoje está. Mas fique claro aqui, a reforma administrativa ela é extremamente importante para o país, sim. Eu tenho uma PEC dentro do Senado, que é a questão do fim dos supersalários. A gente precisa trabalhar sobre isso. Não adianta só mandar cortar gasto executivo e também o legislativo, o judiciário também não pagar a conta. Ontem parece ser uma matéria também de 49% de aumento para o judiciário. Vai chegar acima do teto agora salários de juiz aí a R$60 mil. Com pendura em calha, esse chega a ganhar aí 1,5 milhão. Quando um trabalhador brasileiro que tem que trabalhar de segunda a sábado, ganhando R$1.500 para manter mordomia e privilégio dos 3 poderes. Então, essa conta, o judiciário tem que entrar nela também. A gente precisa votar o mais rápido possível o fim dos supersalários. Isso aí, para mim, é um afronto e um murro na cara da população brasileira. Parece que esse pessoal judiciário estão desconectado com a realidade do povo mineiro, do povo brasileiro. Se você vê aí hoje aqui, um salário de R$1.500 hoje, com custo de vida do jeito que a população brasileira está, a pessoa não consegue fazer uma compra no supermercado. E os caras ganhando 1,5 milhão e achar que são intocáveis. A gente tem que tocar nessa ferida. E aqui eu falo muito para a imprensa também, para vocês também, tocar muito nesse assunto. A população brasileira tem que estar bem informada de uma situação hoje que parece que está fora da realidade do povo brasileiro. Parece que os juízes, promotores, procuradores não podem ser incomodados. Não, eles têm que ser incomodados sim. Eles têm que vir para a realidade, eles têm que vir para a arena, eles têm que ver a realidade, a situação do povo brasileiro. Então, esse fim dos supersalários é extremamente importante para a população brasileira. Ótimo, senador, a gente agradece demais pela sua participação, te espera mais vezes aqui no Sem Rodeios. Eu que agradeço sempre que me chamaram, eu sou fã de vocês, eu acompanho todos os dias. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Eu não tenho esse palavreado maravilhoso, um português lindo, mas eu tenho um coração bom e uma atitude aqui de coragem, de representar vocês aqui. Jamais vou decepcionar vocês, viu? Aqui a minha função aqui, eu faço ela muito bem feita, e o que não falta para mim aqui é coragem. Se eu pudesse ser o presidente do Senado hoje, o ministro já tinha sido impeachmentado há muito tempo. Devo nada, só devo para vocês que pagam meu salário. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada também pela disponibilidade, senador. Isso é muito importante para a gente também ouvir os parlamentares, viu? Muito obrigada. Eu digo isso porque nem todos topam. É sempre bom a gente destacar aqueles que participam, que aceitam o nosso convite aqui. Então, são sempre muito bem-vindos. Todos os parlamentares, a gente quer ouvi-los aqui no Sem Rodeios. Agora, Anne, a gente estava até conversando com o senador sobre esse posicionamento mesmo do Congresso em relação à questão do IOF. Se a gente viu, foi até, de certa forma, uma surpresa. A Câmara tocar nessa pauta, né? Provavelmente o governo Lula estava esperando para conseguir negociar antes de essa pauta aí, então, para o Congresso. Foi uma surpresa. A gente viu, o Hugo Mota está se posicionando. Ao contrário dele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o governo está certo em acionar o STF para resolver essa questão aí. Qual que é a sua avaliação, né? E como você tem visto também o papel do Senado, a força que o Senado tem ou está deixando de ter, está liberando para o Supremo
Supremo, inclusive, não só em relação a essa pauta, mas a tantas outras aí, como essa que a gente discutiu agora com o senador, a questão do aumento das cadeiras dos deputados. O próprio Davi Alcolumbre ligou para cada senador pedindo para votar a favor. Então, a gente viu aí ele cedendo essa pauta que é de interesse, na verdade, inclusive do governo, né? Pois é, eu vou pegar o gancho da última fala aqui que o Cleitinho teve. Ele disse que se fosse o presidente do Senado, o ministro já estaria impeachmentado. Então é importante a gente relembrar isso. A função e importância do Senado hoje, que é o único capaz de parar o judiciário, os abusos do judiciário. O Senado pode puxar um processo de impeachment contra ministros que estão extrapolando demais as suas competências constitucionais. Aqui a gente pode citar vários ministros, infelizmente, que estão ultrapassando as competências constitucionais, que não se limitam aquilo que a Constituição fala, especialmente Alexandre de Moraes, que é o relator dessa questão do IOF. É importante a gente lembrar isso. Por sorteio, foi o Gilmar Mendes. Caiu para o Gilmar Mendes a questão do PSOL, né? O primeiro processo que foi ajuizado pelo PSOL no STF foi para o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes e o Barroso falaram, não, veja bem, o Alexandre de Moraes já tem um projeto similar, vamos delegar para ele. Então, quando a gente tem um congresso, não, agora é o Senado, né? Um Senado liderado por um presidente que diz que está tudo bem o executivo judicializar quando ele não concorda com uma decisão do Congresso, isso é extremamente problemático, porque o único capaz de ajudar o nosso país, nesse momento, a enfrentar os abusos do judiciário, que é o maior problema que a gente vive na nossa democracia hoje, é o Senado. E o Senado é omisso, o Senado não se posiciona. A gente tem um presidente do Senado que, ao invés de confrontar os ministros e pedirem para cederem as suas competências constitucionais, não faz isso. Pelo contrário, vai viajar com o ministro do STF para Portugal, para Lisboa, para discutir democracia, para discutir liberdade de expressão em Lisboa, nesse Gilmar Palusa, o evento organizado pelo Instituto do Gilmar Mendes, que vai acontecer em Lisboa, e quem paga somos nós. A passagem de todo mundo que vai, inclui aí Alcolumbre. E aí ele vai para lá, conversa com os ministros, toma um vinho português e fala que tá tudo bem o Lula ajuizar a questão do aumento de IOF, que foi muito certamente barrada pelo Congresso Nacional, que está representando uma população cansada de pagar imposto, uma população que não aguenta mais sustentar essa máquina pública. Como disse o Cleitinho, tem esse dado aí de aumento de 50% do gasto do judiciário, que é realmente gritante. Aí o Alcolumbre fala que não, veja bem, tá tudo bem o Lula ajuizar, porque se o Congresso não concorda com o Executivo, o STF ao menos concorda. E aí quem paga a conta somos nós. Mas a notícia boa, né, se é que há notícia boa nisso, é que ano que vem a gente renova em 2/3 o nosso Senado. Então, ano que vem é o ano de tirar toda essa corja que está lá, não fazendo nada, pelo contrário, só ajudando a casta, como diz Javier Milei, a aumentar, só ajudando os privilégios dos políticos crescerem, só aumentando a nossa conta para sustentar tudo isso. Então, a gente que tire todos esses, né, pelo menos 2/3 de renovação do Senado e que elejamos aqueles que desde já falam sobre o maior problema no Brasil que tem hoje, que é o judiciário, que não tenham medo de confrontar o judiciário, de defender uma bandeira, sim, de impeachment de ministros que ultrapassam as suas competências e que sejam vozes atuantes. Essa questão mesmo do aumento da Câmara de Deputados perdeu por muito pouco, salvo engano, foi 1 voto no Senado. Ou seja, renovando em 2/3, a chance da gente ter um Senado que realmente seja competente, que fiscalize o Executivo, é um grande problema que a gente tem hoje, até discutindo toda essa questão do rombo do INSS, é uma omissão do Congresso Nacional que não fiscalizou quando deveria, e agora querem fazer a CPMI, beleza, a gente apoia, mas deveria ter feito antes. Então, a nossa chance é, 2026, só eleger senador comprometido com o combate de abuso do judiciário, com o combate ao aumento de imposto, que se comprometa, que diga já na campanha, você sempre contra aumento de imposto, independentemente da situação. E que realmente sejam pessoas que nos representem lá. Como disse até o Cleitinho, eu gostei dessa fala final. Somos nós que pagamos os salários deles. Eles, no fim das contas, são nada mais do que nossos funcionários. A gente não tem que ficar sustentando tudo isso à toa. Eles têm que trabalhar e honrar os votos que os elegeram. Exatamente, a gente que sustenta o legislativo, mas também o judiciário. A diferença é que o legislativo a gente votou para estar lá, né, Serrão? Como você tem visto o papel do Senado, tem bastante gente comentando aqui, Senado já era, Senado não tem força, a gente vai ter que esperar as eleições de 2026 mesmo, Serrão, principalmente para essas pautas importantes e até outras que a gente ainda vê como muito distantes de acontecer, como o impeachment de ministros?
Com certeza. O Senado hoje tem 54 senadores desesperados pela impossibilidade de serem reeleitos para o ano que vem. Esse é o dado concreto hoje do Brasil. Esses senadores sabem que fizeram um papel ridículo de não representar o Brasil de verdade. Qual é a função do senador? O senador é o representante dos estados. No Brasil, exageradamente, temos 3 senadores para representar cada uma das 27 unidades da federação. É muita coisa, é muita gente, é um exagero. Podia ser um número bem menor e você garantir a qualidade com maior rotatividade. É um absurdo o que nós temos hoje, um Senado em que o cara tem um mandato de 8 anos e querem aumentar para 10, e com possibilidade até de alguma reeleição. Então o sujeito pode ficar ali, de repente, 20 anos no Senado, ou muito mais, como temos ali senadores que desfrutam desse tipo de mordomia. Além disso, o Senado, para quem atua lá, dá direito a uma aposentadoria espetacular. E quando o cara está no Senado, ele tem um plano de saúde fabuloso, a família dele também. E quando ele deixa o Senado, ele continua recebendo 6 meses o salário e ainda continua mantendo o seu plano de saúde. Se você morre, por acaso, você também acaba tendo direito, a sua esposa, o cônjuge, tem direito à pensão do senador. O antigo ex-senador Darcy Ribeiro, ele dizia que o Senado era o lugar mais maravilhoso para se estar quando você... É o paraíso sem que você tenha morrido. Você chega ao Senado brasileiro. Essa era a imagem desenhada pelo Darcy e ela é real. Agora, esse Senado está cumprindo o seu papel de representar os estados, os interesses dos estados? Claro que não. Esse Senado está sendo... está cumprindo o papel também de contrapeso ao desequilíbrio flagrante entre os poderes que estamos vendo no Brasil de hoje? Não. O Congresso, o Senado recebe lá pedidos, tem dezenas de pedidos de impeachment de ministros do Supremo, foram mais de 50 e o Senado não colocou para apreciação. O ponto não é se tem que fazer impeachment, não tem que fazer impeachment de ninguém. Mas se você recebeu o pedido, você tem que colocar para apreciação do plenário do Senado. Simplesmente a mesa diretora do Senado mandou para a assessoria jurídica do Senado e a assessoria jurídica do Senado disse não vai, não é para apreciar, não é para colocar para apreciar. Isso não existe. Então a gente hoje está vendo uma instituição que está demonstrando sua total incompetência e inoperância perante o povo brasileiro. A gente já sabe que é papel do Congresso Nacional Brasileiro aprovar, por exemplo, medidas quando o Supremo diz que é inconstitucional alguma coisa. O artigo 52 da Constituição 10 diz que cabe ao parlamento avaliar aquilo ali, se aquela inconstitucionalidade tem que ser referendada ou não. É o Senado quem deveria cuidar disso. Cuida? Não cuida. Está se omitindo totalmente de tudo o que está acontecendo. E olha que esse caso do IOF pode acabar rendendo isso. Tanto que o governo foi esperto. Como o Senado teria que discutir uma inconstitucionalidade eventual, o que fez a Advocacia Geral da União muito espertamente? Pediu uma declaração de constitucionalidade, que é o contrário. Então, a decisão que for tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, de repente, não precisará passar pelo crivo do Senado, se por acaso ele derrubar a decisão do parlamento. Então, esse é o Brasil da tirania. De novo, como o Barão de Montesquieu definiu, uma parceria entre o Executivo e o Judiciário para governar do jeitinho que só eles sabem. Ótimo, Serrão. Daqui a pouco a gente volta contigo. Agora a gente vai acompanhar um dos comentários da nossa querida Cristina Grêmio no Café com a Gazeta. Vamos ver, depois a gente traz aqui para a mesa. Em relação a Jair Bolsonaro, a pergunta que não quer calar é: quem mandou matar Jair Bolsonaro em 2018? Quem mandou matar? Isso não está esclarecido até hoje. A extrema-esquerda passou anos gritando a ladainha do quem mandou matar Marielle, e quando descobriram que não era quem eles queriam que fosse, né, não tinha ninguém do lado opositor
político por trás do assassinato de Marielle e do motorista dela, que sempre é esquecido, né? Parece que só a morte dela é que foi relevante. Tem uma outra família que sofre esse luto. Toda vez que a gente fala disso, a gente precisa mostrar que eles ficaram 5, 6 anos esperneando, inventaram a mentira de que haveria um envolvimento do próprio presidente, na época presidente Jair Bolsonaro, com a morte de Marielle, quando prenderam os assassinos, e os assassinos confessaram quem era o mandante, e não era ninguém ligado, nem a Jair Bolsonaro, nem à direita, aí eles se calaram, né? A hipocrisia dessa extrema esquerda que não tem nada de empatia, não tem nada de humana, não está nem aí para direitos humanos, para o sentimento dos outros, que adora aplaudir quando o STF ou qualquer outra esfera do judiciário manda soltar bandido, criminoso, corrupto, lavador de dinheiro, e quando tem pessoas inocentes, vítimas de crimes, aí eles pegam e fazem um escarcéu e tentam politizar a questão. Ótimo, tá aí um dos comentários da Cristina Grêmio no Café com a Gazeta. Agora eu trago aqui para a gente conversar com a Anne novamente a questão de uma das falas de Gilmar Mendes neste evento em Lisboa, que a gente tem chamado, né, deu o apelido de Gilmar Palusa. Ele chegou a falar que os problemas do Brasil estão em boas mãos com Alexandre de Moraes e que ele deve resolver essa questão, inclusive resolver os atritos entre os poderes. E aí a gente se lembra também da frase recente da ministra Carmen Lúcia, de que os brasileiros, os 213 milhões de pequenos tiranos, somos nós, né, os brasileiros. Por que será que se preocupam tanto com isso? E ele traz também o termo doente, que precisa curar a doença do Brasil. Então a gente vê todos esses eventos, todas essas falas apontando para o fato de que os ministros acreditam de fato que tem que corrigir aí o país, e eles mesmos se chamam editores da nação. Até vou pedir para o nosso querido Vitor Kunz, o nosso comandante aqui, mostrar uns gráficos que apontam como na internet a direita está em evidência, né? Então tem muito mais espaço. A gente sabe que a maior parte dos políticos que têm engajamento nas redes sociais são de direita, não são de esquerda. Alguns são vereadores, têm mais alcance do que o próprio Lula. Então é claro que eles estão preocupados com isso, e é nesse cenário que a gente vê toda essa tentativa de censura, né, Anne? Pois é, essa fala do Gilmar Mendes, ela, além, né, de ter sido feita lá em Lisboa, afastada da população, afastada da imprensa brasileira, paga com o nosso dinheiro, como a gente já falou, é uma fala sobre o julgamento do Marco Civil da internet, que aconteceu aí há 1 ou 2 semanas atrás pelo STF. Nesse julgamento, vamos lembrar o que aconteceu. O STF decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da internet, uma lei feita pelo Congresso Nacional em 2014 sobre a internet, sobre regulamentações da internet, esse artigo 19 é inconstitucional. O artigo 19 dizia que uma rede social ela só é obrigada a deletar um conteúdo de alguém ou uma conta em caso de decisão judicial, o que parece muito razoável, né? Não tem como eu pedir para o Instagram deletar qualquer coisa que eu ache ofensivo para mim ou qualquer pessoa, porque, enfim, vai virar um caos muito grande. E o STF diz que isso é inconstitucional. Lembrando também que, antes disso, haviam algumas leis dentro do Congresso Nacional na tentativa de regulamentar a rede social. O PL 2630 é um dos maiores exemplos disso, mas houve várias tentativas. E o Congresso bloqueou, o Congresso barrou, o Congresso entendeu que o nome disso é censura. Você limitar o que uma pessoa pode ou não pode postar sem decisão judicial é censura. É claro que existem as exceções, e para isso que existe a justiça. Se alguém cometer algum abuso na rede social, algum crime, né, incentivo ao crime, isso a lei já prevê que essa pessoa pode ter a sua conta removida através de uma decisão judicial. Aí o STF, não contente com a decisão do Congresso de não avançar com essa legislação, decide o STF próprio legislar sobre isso, porque não tem outra palavra além de legislar, e vamos lembrar que na separação de poderes, quem legisla é o Congresso, não é o STF. O STF legisla com o apoio e voto de Gilmar Mendes, dizendo que agora somos todos tiranos, né, como disse Carmen Lúcia, porque é importante que a rede social bloqueie e delete qualquer conteúdo sem a menor decisão judicial, sem a necessidade de decisão judicial. Isso é uma tentativa via STF de censurar. E aí a Mari trouxe aqui o gráfico mostrando por que eles querem fazer isso. A gente já ouviu várias falas sobre isso, de como a direita está grande nas redes sociais. A Janja foi para a China e falou que o Xi Jinping, que o TikTok só prioriza as pessoas de direita. Onde já se viu isso, né? Isso é porque
está certo, está funcionando, as pessoas de direita estão se comunicando, as pessoas escutam. Nicolas Ferreira ali, o segundo maior parlamentar, o segundo maior nome que aparece ali, só perde para Jair Bolsonaro em número de seguidores, fez um vídeo que bateu aí 300 milhões de visualizações e fez com que o governo recuasse em mais uma fiscalização que no futuro talvez iria até virar mais um tributo ao Pix. Isso por um vídeo de Instagram. Então é nítida a intenção tanto do STF quanto do governo federal e parlamentares de esquerda de censurar, porque eles não conseguem controlar. E isso é histórico. Quando surgiu a imprensa, também foi assim. As pessoas, as autoridades tiranas, né, de fato tiranas essas, pensavam, nossa, que absurdo as pessoas poderem imprimir, né, a imprensa, quando imprime um material de notícia e divulgar para todo mundo. Vamos regulamentar, vamos reduzir, vamos censurar. Isso aconteceu com a imprensa. Agora que o novo caminho são as redes sociais, é claro que eles não vão querer perder o suposto controle que eles têm sobre isso. Mas isso tudo de fake news, de combate à desinformação, de defesa da democracia, até porque, voltando nesse julgamento do Marco Civil, a acusação do STF é que aquele artigo ele ofendia o bem jurídico da democracia. Bem jurídico é aquilo que o direito protege. A vida é um bem jurídico, a democracia é um bem jurídico. Ou seja, o STF disse que quando uma lei diz que um conteúdo só pode ser removido com decisão judicial, isso é antidemocrático. É o super trunfo de tudo. Tudo que é contra a esquerda, contra o STF, contra o governo federal, é antidemocrático. Ainda que seja um post criticando uma autoridade, ainda que seja uma manifestação, qualquer coisa é antidemocrático. Então o STF usa esse super trunfo, que é o mesmo que o Gilmar Mendes está levando aí para o Gilmar Palusa. Se você pega a lista de painéis desse evento, é falar sobre democracia, sobre separação de poderes. Esse é o meu painel favorito, assim, porque é o mais absurdo de todos, a violação de separação de poderes que tem no Brasil. Tem um painel sobre isso lá em Portugal. Liberdade de expressão é outro tema. Não sei como que eles podem falar em liberdade de expressão se isso já não é mais um princípio que existe dentro do pensamento dos ministros do STF. Enfim, é só o resumo de todo o absurdo que está tendo, é essa fala do Gilmar Mendes, agora em Portugal. Triste é que esse evento aí vai durar mais 5 dias, salvo engano, então a gente vai ter mais vários absurdos para comentar aqui na Gazeta do Povo. Ótimo, Anne. Agora ouvindo também, novamente, a opinião do nosso querido Jorge Serrão. Eles que, então, acreditam que todos os problemas estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal e, especificamente, de Alexandre de Moraes, segundo Gilmar Mendes, né, Serrão? Exatamente, o Supremo é o Supremo, quando o Supremo deveria ser o povo. O povo é o detentor do bem maior da democracia. O que é uma democracia? Democracia é a segurança do direito através do exercício da soberania do povo. Se o povo é soberano e exerce sua soberania, temos democracia. Se o povo não faz isso, não temos democracia. Simples assim, fácil de entender e de explicar. E o Brasil hoje nunca viveu um momento tão exagerado de falta de segurança jurídica. Exatamente por quê? Porque a gente tem uma Constituição muito complicada, muito cheia de detalhes, não precisava de tanto, e que, no fim das contas, ela acaba não tendo uma regra que seria fundamental. Não tem uma lei ali, um parágrafo ou um artigo que diga você será punido se não cumprir a Constituição. Não tem nenhuma punição para quem não cumprir a Constituição no Brasil. E aqui, os supremos poderes definiram que a liberdade de expressão, que é um bem fundamental para uma nação evoluir, prosperar e gerar o debate democrático, eles definiram que liberdade de expressão é relativa. Tá, ok, você pode até concordar que a liberdade de expressão não seja absoluta. Sim, porque a liberdade de expressão ela tem como limite a legalidade com legitimidade. O que extrapolar isso está ferindo aí o que seria uma liberdade de expressão correta. Mas quando se diz que a liberdade é relativa, eles estão chamando para eles o papel de dizer o que é relativo. A interpretação do que vale ou que não vale é deles. E quando isso acontece, você assassinou a liberdade de expressão, porque só vale comunicar aquilo que eles querem que valha. Eles também incorporaram, o nosso judiciário também incorporou perigosamente ao nosso aparato eleitoral o conceito
estúpido, absolutamente falso, inaceitável, de desinformação que foi imposto goela abaixo de todo mundo pela USAID, a USAID, né? Que fez uma parceria linda com o Superior Tribunal Eleitoral para cuidar, né, do combate à desinformação em nossas eleições. Então, as eleições passadas já foram normatizadas e seguem as regras impostas de fora para dentro do Brasil pela turma do Biden, pela turma do globalitarismo, pela turminha woke. Então, o Brasil hoje tem um modelo woke de respeito ao que seria liberdade eleitoral. Em suma, não temos liberdade eleitoral nenhuma. E, curiosamente, vamos todos cheios de fé, esperança, para mais uma eleição com as mesmas regras que não garantem a nós a liberdade. Por isso que hoje é muito importante no Brasil que haja um grande movimento político em defesa de uma proposta que está sendo apresentada pelo deputado federal Marcos Molon, para que nós tenhamos uma PEC que garanta a liberdade de expressão no Brasil. Não precisava dela, a nossa Constituição garante isso. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso na ADPF 130, mas o mesmo Supremo insiste em não aceitar isso. Então é necessária a garantia da liberdade de expressão, sobretudo parlamentar, para o representante do povo poder agir corretamente, mas também para a população brasileira em geral. E quando nós vemos essa questão aí de tentativa de terceirizar a censura nas redes sociais, que foi exatamente isso que fez o Supremo nessa decisão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a gente tem um recuo. O país volta à idade da pedra em termos civilizatórios e em possibilidades democráticas. Os Estados Unidos da América só são o que são porque eles perceberam rapidamente, depois de 13 anos de discussão para fazer a Constituição deles, que tinha que ter uma primeira emenda imediatamente dizendo que você tem que garantir a liberdade de expressão. E uma segunda emenda garantindo que cada cidadão tem direito a ter uma arma para defender a si mesmo e ao seu país. Então, aquele país lá deu certo porque entendeu rapidamente esses princípios. E o Brasil nunca vai dar certo se não compreender que tem que fazer a mesma coisa algum dia. Tomara que isso aconteça o mais rapidamente possível. Opa, obrigada, Serrão. Daqui a pouco a gente volta contigo. Agora a gente veio aqui para a mesa, vamos receber o deputado Ricardo Arruda. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Sem Rodeios. Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais uma imprensa que não tem parcialidade, né? Isso aí para nós é muito importante. Nós que defendemos a direita, a gente sofre muito hoje em dia. Verdade. Deputado, a gente tem falado sobre como, inclusive, o próprio ministro Gilmar Mendes anunciou que todos os problemas do Brasil estão nas mãos de Alexandre de Moraes, nas palavras dele. Estão mesmo? E se estão, logo devem deixar de ficar? Eu acho que o problema do Brasil realmente não é que está na mão dele, é ele. O problema do Brasil hoje maior chama-se Alexandre de Moraes. Alguém que não respeita as leis, não respeita a Constituição, deveria ser o guardião da Constituição, rasga a Constituição todo dia, não respeita o Ministério Público, não respeita a polícia, não respeita nada. Então, Alexandre de Moraes hoje é o problema do Brasil. Espero que por pouco tempo. Ainda bem, né? Que está faltando 1 ano e meio para as eleições. Acho que depois tudo vai mudar aqui no Brasil, né? Então, mas o problema está na mão dele e é ele. Ótimo, entendi. Deputado, aproveitando a sua presença aqui, a gente até conversava um pouco antes sobre uma luz no fim do túnel, né? Eu comentei que fico triste de tantas notícias ruins que a gente fala, mas a tua perspectiva é que a direita tem ainda uma luz no fim do túnel. Eu queria que você compartilhasse um pouco essa perspectiva otimista com a gente. Olha, ontem eu estive em Brasília, cheguei cedo lá, fiz um monte de reunião com os deputados de direita do PL, com o Felipe Barros também, que é o nosso candidato aqui do PL ao Senado aqui no Paraná. E o que a gente estava avaliando? Falta aqui 1 ano e meio para as eleições. Quem tem a luz no final do túnel hoje é a direita. Então, muita gente entra na nossa página, não, mas agora acabou, eles não vão sair nunca mais. Não, eles vão sair do poder. Na verdade, eles já derreteram. As eleições municipais foi uma prévia. Nós massacramos a esquerda no Brasil inteiro. E agora, como piorou o Brasil de lá para cá,
e a cada dia vem piorando um pouco, porque todo dia tem algo errado que esse governo PT tem feito, é só roubalheira, as contas públicas totalmente estouradas, rombo fiscal, quer dizer, o Brasil está à deriva, é um navio à deriva no mar. Então, nós estamos vendo que todas as pesquisas que saem agora, o Lula perderia para o Bolsonaro, perderia no segundo turno para Michele, perderia para o Tarcísio e empataria ou perderia para o Eduardo. E eles não têm quem pôr no lugar dele, só tem o Lula. O Lula, pelo que a gente vê, pelo que ele fala, só fala as letras, está pior que o Biden. E não tem controle nenhum. Então, ele está vivendo no passado, na época que ele foi presidente, pegou um Brasil totalmente diferente, um mundo globalizado totalmente diferente, não tem a rédea do governo, e não tem rédea nenhuma. Hoje, eu estava falando com os deputados, imagine, nem as emendas impositivas eles estão honrando. Emenda positiva, porque não tem dinheiro. Então, essa última tentativa de aumentar o IOF, que o Congresso certamente, né, e corretamente votou não, e ele vai recorrer ao STF, porque não tem mais grana. Só que ele podia o quê? Diminuir o ministério, segurar o gasto. Não, não vai fazer. Vai continuar torrando dinheiro. E pior que não é que, além de não fazer economia, ele gasta no luxo. Ele, a Janja, eles não estão nem aí com o dinheiro público. Por que o Lula é tão amado por os políticos antigos? Porque ele é o tal do roubo e deixa roubar. Todas as estatais com rombo. Cada dia é um escândalo novo que a gente está tendo. O último aí foi do seguro lá do pescador. Vocês chegaram a acompanhar isso? Que absurdo que é isso aí. Tem pescador, tem barco que tem 1.000 pescadores ganhando seguro por um barco só. Então, esse é o Brasil de hoje. Então, para nós, da direita, o que eu digo? Nós vamos eleger a maioria dos senadores. E, com certeza, o primeiro ato que teremos é o impeachment do Xandão. E não é por vingança, é por justiça. Nós vamos ter que pôr ordem na casa. Falar, ó, STF, você vai até aqui. Vocês avançaram muito o sinal. Vocês invadiram o poder mais forte que tem, que é o poder legislativo, que é o poder eleito pelo povo. Invadiram tanto o legislativo, durante o Bolsonaro invadiram o poder executivo, agora com o Lula não, estão tudo junto. Então o que o Lula falou? Eu, para governar, preciso do STF. Exatamente como a Venezuela é governada hoje com o ditador Maduro. É o Maduro e o STF. Exatamente. E, inclusive, em relação a essas pautas tão importantes, como possivelmente um impeachment de ministros, como ano passado a gente viu algumas manifestações bem claras com o título Fora Moraes, por exemplo, e também sobre a questão do PL da anistia, que a gente viu que depois de ser engavetado tinha dado uma esfriada. Depois da última manifestação no último domingo, o senhor acredita que essas pautas ganharam um novo gás? Eu acredito que sim. Eu vi uma fala aí do Hugo Mota e o comentário que tem em Brasília, que daqui no máximo 3 semanas vão pautar a anistia. E se pautar, vai aprovar. Porque não é possível, né? Eu vi o último aí, que aquele que roubou, devolveu aquela bola, né? Assinar pelo Neymar, pegou 17 anos de cadeia. Isso é um absurdo. E um cara que arrancou o coração da mãe, outro dia, tá solto. Cara, que Brasil é? É o Brasil que a gente não quer. É um Brasil que não tem mais equilíbrio nenhum, nada. Eles fazem o que querem. Então, os presos políticos, que são presos políticos, a maioria, lógico que uns que exageraram, paguem pelo que fizeram, mas não uma pena de 14, de 12 a 17 anos, não tem o mínimo cabimento. Isso é uma vingança, uma retaliação. Eu falo que esse Alexandre de Moraes, na minha opinião, ele é um psicopata. O cara que faz isso aí, que não tem compaixão, não tem amor por ninguém, não é possível, sabe? E faz rindo, né? Deputado, uma outra pauta também que é super relevante, que a gente viu também que a imprensa tradicional não está mais falando tanto, é o INSS, né? Essa situação do INSS, quem vai presidir é o Omar Aziz, o senador governista, e agora o Hugo Mota falou que talvez entregue a relatoria ao Nicolas Ferreira. Você acha que é possível realmente a relatoria cair na oposição e com o Nicolas? E se isso vai ter algum novo andamento agora? Olha, a minha opinião, o deputado Ricardo Arruda, tá? Eu não confio em Hugo Mota, não confio em Alcolumbre. Para mim, esse pessoal fazem parte de um sistema corrupto que está aí há tanto tempo e eles defendem, me perdoe, o próprio rabo. Não defende o Brasil, não defende o nosso interesse. Já gravei vídeo, falei na tribuna isso várias vezes, porque ele falou que, eu vi isso aí também, que pode dar para o Nicolas. Ótimo, seria ideal, porque aquela CPI que teve no dia 8 foi uma vergonha. Ficou na mão só de bandido. A CPMI, né, porque é mista, né? E não deu em nada. Quer dizer, o G-Dia sumiu, as imagens sumiram, e não deu nada, deu o que eles queriam.
prenderam os inocentes. E quem armou esse golpe está solto até hoje rindo da gente. Então, eu espero realmente que essa CPMI tenha um resultado, porque foi um rombo bilionário. Absurdo o que foi. Agora, o que nos assusta é o seguinte, o Lula continua mentindo, que ele fala que isso aí foi culpa do Bolsonaro, a gente sabe que não foi. Quando o Bolsonaro assumiu, ele fez um decreto para controlar e estava controlando. A turma do PT e do Centrão se uniram, derrubaram esse decreto Bolsonaro e voltou a farra. E explodiu, né? Tipo, de 100 milhões foi para 1 bilhão no governo Lula. Então a gente sabe que quem adora roubar é o governo PT. Eles são geneticamente corruptos. Por que o Lula é tão adorado pelos políticos e o Bolsonaro não? Porque o Bolsonaro fechou o ralo da corrupção. Você não via escândalo no governo Bolsonaro. O escândalo é andar de jet ski. Ou falar algum palavrão. Agora todo dia tem. Todo dia tem. Ó, o Bolsonaro entregou o Brasil com superávit. Todas as estatais dando lucro. Inclusive o Correios, né, que saneou. E estava dando, acho que 2, 3 bi de lucro. Iam privatizar. O pai dos pobres entrou e hoje deve bilhões de novo e todas as estatais com rombo bilionário. Então, não tem como defender essa turma. A gente até queria, né, que desse certo, que a gente quer que o Brasil vá bem, mas não dá. Até porque a gente paga a conta, né? E muito caro, né? Conta pra gente também, existem questões locais aí que a gente sabe, né, envolvendo o deputado Renato Freitas, mas como o nosso programa é nacional, tem gente de fora do Brasil assistindo também, o deputado Renato Freitas é conhecido, muitos aqui comentam, inclusive, como sendo o deputado que invadiu a igreja, né? Conta pra gente quais foram os últimos episódios envolvendo aí o deputado que o senhor tem feito também para tentar voltar a manter a ordem ali na Assembleia Legislativa do Paraná. Olha só, esse deputado, ele já vem aprontando quando ele era vereador, tanto que ele foi lá, ele perdeu o cargo como vereador. Né? Aí acho que algum ministro do STF, para variar um pouquinho, aí mandaram ele voltar. Já entraram também no Poder Legislativo aqui de Curitiba. Ele é invasor de igreja. Ele apoia Marcha da Maconha e deve fazer uso, óbvio, já foi pego. Ele tem 16 boletins de ocorrência aí por desacato, por ameaça, enfim, um monte de infrações que ele tem aqui no Paraná. E o dia que os professores invadiram, ele estava comandando a invasão. Dando grito de ordem, sentou na cadeira do presidente, fez aquilo virar um circo. Entendeu? Aí quem fez o pedido de cassação fui eu. E esse pedido que foi julgado agora, que ele deve pegar 30 dias aí de suspensão, que é pouco, pelo que já fez, não é a primeira vez que ele apronta. Tem um outro processo dele correndo lá dentro, que ele arrumou uma briga dentro da CCJ, empurrou, agrediu um funcionário. E essa última agora, que ele foi lá no Mufato, invadiu lá o Mufato, ameaçou gente, gritou, xingou, arrancou sacola da mão de cliente. Enfim, eu fiz também o requerimento pedindo a cassação dele. Eu espero realmente que agora, como já deram 30 dias, que na outra, tirem o cargo dele. Esse rapaz apoia tudo que não presta. Ele só apoia criminoso. Só defende bandido e está sempre condenando a polícia. O policial do Paraná, o Paraná tem uma das melhores polícias do Brasil. Óbvio que às vezes tem um cara que erra, é normal. O cara que errou, que pague o policial. Mas ele espera um erro para criticar toda a polícia. Entendeu? Então, ele age de má fé. Ele defende o outro lado. Quando a gente fala que nós aqui defendemos Deus, Pátria, Família e Liberdade, eles defendem o contrário. Defendem droga, defendem aborto, defendem criminoso, defendem tudo que não presta, essa turma defende. E o que não pode é fazer teatro com um caso desse. Eu já vi aí vereador, vou lá, vereador entrou com pedido também de cassação. Eu acho que ganhar espaço numa pauta tão importante para ganhar curtida, isso eu já sou contra. Né? Fazer circo para ganhar curtida na internet, não. A gente tem que fazer o que é certo. Tem que julgar, tem que condenar o cara pelo crime que ele cometeu para pôr ordem na casa, mas não fazer teatro como tem muitos que fazem. Perfeito. Deputado, a gente está agora também num momento crucial, como o senhor bem lembrou, 1 ano e meio das eleições de 2026 e o Jair Bolsonaro está inelegível, né? A chance do STF reverter essa decisão é baixíssima, tendo em vista que a gente está falando do STF que quer colocar ele atrás das grades, inclusive. Como é que a direita está se organizando em relação a isso? Quem será um possível nome para substituí-lo? A nossa preferência, óbvio que é Jair Messias Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral, o ano que vem, nós vamos ter lá o Cássio Nunes e o André Mendonça, um como presidente e um como vice. Já tem um outro ministro que é um cara sério que está lá, que vota o que é correto. Porque o Bolsonaro ficou inelegível por qual motivo? Roubou,
aprontou alguma? Não. Ele ficou inelegível porque ele reuniu com os embaixadores, que é prerrogativa do presidente da República. Então jamais podia perder o mandato. E ele participou de uma manifestação que diz que foi abuso de poder econômico, que não foi dele, era do Malafaia. Então, foram motivos arranjados, né? Totalmente dirigidos. Ó, vou tirar o cara, vou arrumar um... E se não fosse esse, ele vai arrumar um outro. Olha, choveu aqui, é culpa do Bolsonaro. Então, é um absurdo. Então, ele não teria motivo nenhum para estar fora. Se ele não puder concorrer, realmente vai escancarar a ditadura do nosso Brasil. Vai ficar igual na Venezuela. Quando tem um candidato, eles prendem ou deixam o cara inelegível. Então, há uma esperança? Há, porque vai ter mudança no Tribunal Superior Eleitoral. De repente, com uma liminar. Outro dia eu dei uma entrevista numa rádio, aí só que o cara da rádio era bem do outro lado lá. Ele falou, mas como? Ele está inelegível. Eu falei, mas o Lula estava preso. Que é pior que o cara está preso. Tiraram o cara da cadeia e colocaram como presidente. Então, tudo é possível. É difícil? É. Vamos supor que não dê. Nós temos grandes nomes. Tem o Tarcísio, que seria um nome fortíssimo, que tem o apoio de muita gente. A Michelle é um nome forte. Não sei se a família vai querer que ela entre. O próprio Eduardo Bolsonaro é um nome que vem se destacando, e a hora que sair aí as sanções contra o Xandão, ele vai crescer mais ainda, porque é o que todo mundo quer. Então, quando eu falo que a direita está tranquila quanto a isso, está tranquila. A gente tem bons nomes para vencer esse cara tranquilamente. Ótimo. E o senhor também, como sai, né, no ano que vem, deve disputar deputado federal, como o senhor vê também colegas aí para cargos importantes também, como o Senado, como é que está todo esse cenário, a gente sabe da importância dessa renovação no Congresso, principalmente quando a gente vê que o Congresso acaba não tendo força nessa queda de braço com o Judiciário. Então eu vejo que a eleição do ano que vem era uma eleição decisiva ao Brasil. Decisiva. Ou a gente tira o Brasil de onde ele está, no caminho aí do buraco, nós estamos afundando a cada dia, a nível internacional, totalmente desmoralizado. O Lula escolheu o caminho totalmente errado, apoiando só ditador e terrorista. Então está fechando a porta com grandes potências, como Israel, Estados Unidos. A União Europeia vai vir contra o Brasil também, que ninguém aceita terrorista. Então, ele está no caminho totalmente errado. O que é muito preocupante para o futuro do nosso país. Para os jovens que aí estão, para as crianças. Então, a gente não quer. A eleição do ano que vem vai ser fundamental para fazer um divisor de águas no nosso Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos varrer para sempre essa esquerda do mapa do Brasil. Porque até na Bahia, eu vi que eles chegaram lá, a turma do Lula chegou lá na Bahia, estava saindo vaiado hoje lá, na Bahia. Sabe por quê? Quando a economia vai mal, não dá para enganar. Mesmo pagando a grande mídia, para não, às vezes nem para mentir, para não falar, não tem como, que o cara vai no mercado hoje. Então, 80% das pessoas entrevistadas dizem que os alimentos aumentaram demais no governo Lula. Só que o salário não. O aumento que o salário mínimo teve foi 7,5%. Quer dizer, tudo aumentou muito. No governo Bolsonaro foi 10% de aumento, agora foi 7,5%, só que os preços explodiram. E não foi do alimento apenas. Combustível, energia, gás de cozinha, tudo aqui aumentou. Então o poder de compra de qualquer um de nós caiu e muito. E o que ganha menos está pior ainda para esse que ganha menos. Mas o senhor acredita que mesmo as pessoas sentindo no bolso, vai ficar mais difícil as pessoas se posicionarem em relação a isso, comentarem sobre isso, agora que a gente vê que o STF, em uma canetada, deve estender aí a censura nas redes sociais? Então, essa que foi aprovada, eu não sei como que o Congresso vai agir, se vai aceitar calado, não deveria aceitar calado isso, até porque o time que eles estão montando para censurar é um absurdo, né? É cartinha marcada, né? Não vem ninguém de fora, é só de dentro. Acho que até a filha do Gilmar vai fazer parte do grupo. Então, isso é uma piada. Eu não sei como o nosso Congresso vai enxergar isso, se vai permitir ou não, e como o mundo lá fora vai enxergar e vai permitir ou não. Eu acho que não vai ser tão fácil o jeito que eles estão achando que vai ser fácil. A última eleição, nós vimos como é que foi, né? Tudo que punha de campanha do Bolsonaro, eles mandavam tirar do ar imediatamente. Contra o Bolsonaro, chamar de genocida, podia. Então, a última eleição foi uma censura total. Eu acho que piorar não tem como piorar. Óbvio que eles têm medo da rede social. A direita é muito mais forte na rede social, né? Aqui a gente pode discutir a verdade. E vamos pensar entre nós aqui, como que eles vão controlar milhões e milhões de coisas? Não tem como. Eu não vejo como. Tá, a gente solta uma matéria hoje, nós aqui, pega 100 mil pessoas, solta a mesma matéria. Como você vai bloquear todo mundo? Então, por mais que tentem frear a rede social, não é um trabalho fácil para eles também. Eu acho que tem muita água para rolar ainda, que a gente não vamos apavorar tanto, que acho que vai ter mudança nisso aí.
Ótimo. Então, quer fazer mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta, deputado. Eu também vou trazer um pouquinho aqui para o cenário local, mas também porque reflete no cenário nacional. Ratinho Júnior. Inclusive, Eduardo Bolsonaro falou recentemente na manifestação que é um dos nomes cotados aí para a disputa presidencial e também não pode mais disputar a reeleição. Como que fica o governo do estado do Paraná aqui? Como que o PL vai se posicionar em relação a essa disputa tão importante? Olha, o Ratinho Júnior está fazendo um bom governo, isso aí é nítido, né? Um nome que está super bem avaliado no Paraná. É também um possível nome para vir candidato. Tem que ver o que ele vai querer fazer. Óbvio, se o Bolsonaro vier ou indicar alguém, ele não vai entrar em choque com o Bolsonaro, até porque eles têm uma amizade, o próprio Ratinho, o pai do Ratinho tem uma amizade, mas o Ratinho é um cara que vai estar no cenário nosso, não tem nem dúvida, né? Ou vai estar como candidato, ou como vice, ou, quem sabe, no novo governo, em algum ministério. Eu vejo mais o Ratinho num cargo assim executivo do que num cargo de Senado, porque se ele concorrer ao Senado, uma vaga aqui é dele. Isso aí todo mundo já sabe. Agora ninguém ainda sabe se ele vai ou não. Se de repente ele quiser eleger o sucessor aqui, era melhor que ele ficasse até o final do mandato. Porque quando você larga o cargo, você perde muita força. Então tem que ver o que ele vai querer. Se é importante eleger o sucessor, eu creio que ele vai continuar aqui e vai negociar alguma coisa lá para frente no novo governo. Se ele quiser concorrer, aí vai ter essa afastada aqui e tem a possibilidade de perder para algum concorrente a sucessão aqui do governo. Então, Mas quem que o senhor acha que pode concorrer aqui ao governo do estado? Olha, nós temos bons nomes aqui. Tem Guto Silva, um bom nome. Alexandre Cury, um excelente nome também. São duas pessoas que conhecem o Paraná, que trabalham forte, que têm contato com todo mundo, se dão bem com todo mundo. O Ratinho, óbvio, deve confiar muito no Guto, que trabalha com ele há muito tempo também. Vai ter como concorrente o Sérgio Moro, pelo que tudo indica. Mas é duro você avaliar tão longe numa eleição, né? Falta 1 ano e meio, muita coisa pode mudar, né? Muita composição pode surgir. O que nós não queremos é que a esquerda ganhe aqui. Né? Então, é óbvio que no Paraná, acho que nunca ganharam. Teve alguns que já ganharam, né? Com um pezinho meio para lá, né? Entraram meio enganando. Mas hoje em dia, acho que não tem muita chance de alguém da esquerda ganhar. Mas eu espero que a composição, o Ratinho é a pessoa-chave aqui no estado do Paraná, é ele que vai definir o que é melhor, tanto para o futuro do Paraná, para seguir a linha que ele está fazendo, que está dando certo no Paraná, como quem ele quer pôr de confiança aqui. Bons nomes a gente tem, ainda bem que o Paraná está bem. Ótimo, verdade. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!